Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada Sua Mãe, Maria Santíssima. Neste nosso encontro, vamos então concluir o estudo do livro da Sabedoria com os capítulos 16, 17, 18 e 19. Aqui o autor volta ao tema do modo de agir de Deus. Para percebermos o contexto de todos estes capítulos, nós temos de entender que o autor vai fazer é como colocar duas realidades. Por um lado, o povo de Israel, por outro lado, os egípcios. Enquanto o povo de Israel era beneficiado com a bênção de Deus, o povo no Egito acontecia o quê? Era castigado com as pragas. E é exatamente sempre nestes contrastes, que é o sentido da palavra, que nós temos de entender para perceber a mensagem que o autor nos quer transmitir. Deste modo, o capítulo 16 fala então do contraste entre o povo de Israel e os egípcios. A partir de quê? Enquanto que o povo no deserto era alimentado pelo maná, no Egito acontecia o quê? Havia fome, porque houve a praga das rãs, o benefício e o castigo. E tudo isto entende-se quando lermos então os versículos 9 e 10 e que diz o seguinte: Eles morreram pelas picadas de gafanhotos e moscas, sem poder encontrar remédio para salvar a vida, porque mereciam semelhante castigo. Mas quanto aos teus filhos, nem sequer os dentes das serpentes venenosas os puderam vencer, porque interveio a tua misericórdia e os salvou. Sempre nesta balança, neste contraste. E concluí o capítulo 16 de uma forma especial com os versículos 26 a 28 e que diz o seguinte: Assim os teus filhos queridos, Senhor, aprenderão que não são os frutos que alimentam o homem, mas é a tua palavra que alimenta os que creem em ti. E depois diz o seguinte: para que todos soubessem que é necessário madrugar mais que o sol, a fim de te dar graças e de te ter encontrado diante dele a raiar o dia. Isto faz referência aqui. Faz referência à oração da manhã, em que o autor convida o povo a louvar a Deus pelos benefícios recebidos. A Igreja assume também esta tradição e por isso, ainda hoje, logo pela manhã, nós somos convidados à oração da manhã e de uma forma muito concreta, através da oração das laudes. Portanto, é isto que é o tal louvor logo ao raiar do sol, logo ao início do dia. Entrando já no capítulo 17, este capítulo é uma reflexão entre luz e trevas. E o versículo 2, em que a vida nas trevas está sempre em oposição, por exemplo, ao versículo 19. Diz o versículo 2: Os ímpios, pensando que podiam oprimir o teu povo santo, ficaram prisioneiros das trevas e encarcerados numa longa noite, encerrados sobre os seus próprios tetos e excluídos da eterna providência. Em oposição a isto, estas trevas, encontramos o versículo 19 e que diz o seguinte: Pois o mundo inteiro estava iluminado por uma luz esplendorosa, e cada um prosseguia sem obstáculos os seus trabalhos. O novo contraste, luz e trevas. Entender agora o capítulo 18 é mais um contraste. Um contraste entre a noite
que significa a morte para os egípcios, e a luz, que é entendida para Israel como a libertação. E diz logo o versículo 1. Para os teus santos, pelo contrário, havia uma luz brilhantíssima. Os outros que ouviam a sua voz, mas não viam a sua figura. Felicitava-nos por não terem sofrido como eles. Depois de falar da coluna de fogo como símbolo da presença e da proteção de Deus ao seu povo de Israel, foi esta luz que interpelou os egípcios e se sentiram felizes por não terem sido objeto de vingança dos israelitas, e pediam perdão pela opressão a que tinham sujeito os israelitas. Uma luz que dá sentido à vida. E o versículo 5 é exatamente uma alusão aqui. Uma alusão a uma situação que tem a ver com o decreto do faraó do Egito, quando mandou matar os primogênitos hebreus, e à salvação de Moisés. Vejam o que diz então o versículo 5. Aqueles que tinham decidido matar os filhos dos santos, um dos quais foi exposto e salvo para os castigar. Tu lhes tiraste uma multidão de filhos e os aniquilaste todos juntos na água impetuosa. A partir do versículo 20, fala da intervenção de Arão. Uma intervenção que se entende a partir do versículo 20 e que diz o seguinte: no entanto, a provação da morte também feriu os justos, e um flagelo abateu grande número no deserto. Mas a ira não durou muito. Podemos nós fazer a pergunta: o porquê desta situação? É que pode-se criar a imagem que os ímpios, os injustos, são apenas os egípcios, quando na verdade no povo de Israel também havia alguns injustos. Portanto, não são só os egípcios que foram castigados, mas também alguns justos, inclusive com nomes muito concretos: Coré, Datã, Abirão, entre muitos outros. Eles também foram castigados por quê? Porque se revoltaram, criaram uma revolta. No entanto, há uma grande diferença. A diferença está em que, graças à intervenção de Arão, o Senhor teve misericórdia do seu povo e então castigou, mas não os exterminou. É esta a grande diferença. E o capítulo deste livro, o último, que é o capítulo 19, começa então por falar do sétimo contraste, que fala do Mar Vermelho e da libertação do povo. E vejam então no capítulo 19, os versículos 7 e 8, o que diz: uma nuvem cobriu de sombra o acampamento, e do que dantes era água, viu-se emergir terra seca. O Mar Vermelho tornou-se um caminho transitável, e as ondas impetuosas uma planície verdejante. Por ali passou todo o povo, protegido pela tua mão, contemplando prodígios admiráveis. Como num filme, depois de muita tribulação, parece haver um final feliz. Um final feliz onde nasceu uma nova harmonia. Não como música, mas como uma nova criação. Uma nova criação ao serviço do povo eleito.
E tudo isto se poderia resumir dando graças a Deus com o versículo 22 que diz o seguinte: Em tudo, Senhor, tu engrandeceste e glorificaste o teu povo, e não deixaste de o assistir em todo o tempo e lugar. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.